Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Esta edição do Orçamento Participativo dos Açores conta com algumas novidades. A primeira é que, ao contrário das outras edições, nesta edição nós não vamos poder percorrer as 9 ilhas dos Açores para realizar os encontros participativos presenciais. Ou seja, toda esta edição será realizada num formato 100% online e todos os encontros participativos foram realizados à semelhança deste através de plataformas digitais. Outra das novidades é que nesta edição existiram 2 áreas temáticas que se juntaram às 6 áreas presentes na edição anterior. Assim sendo, esta edição conta então com 8 áreas temáticas, que são elas o ambiente, a agricultura, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Para além disso, existe uma verba de 1.200.000 euros disponível para que os cidadãos apresentem as suas ideias para que posteriormente o Governo Regional dos Açores as possa executar. Por fim, uma vez que a edição de 2020 foi suspensa devido à pandemia e uma vez que já tínhamos iniciado essa edição, já tínhamos até realizado encontros participativos nas Ilhas das Flores e do Corvo e, na sequência disso, já tínhamos recepcionado 54 antepropostas. Esta edição prevê que, com a concordância dos cidadãos proponentes dessas antepropostas, as mesmas transitem para a atual edição. Na sequência disso, já realizámos contactos com os respectivos cidadãos proponentes e, até ao momento, cerca de 75% das antepropostas apresentadas à edição de 2020 já transitaram para a atual edição. Falamos então de orçamento participativo, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos possam dizer de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional disponibilizou então para esta edição 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos, possam então dizer de que forma é que querem ver investida essa verba afeta às então 8 áreas temáticas disponíveis nesta edição, que são novamente o ambiente, a agricultura, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Relativamente à distribuição da verba de 1.200.000 euros, uma vez que o orçamento participativo dispõe de 2 âmbitos para a apresentação de ideias, ou seja, o âmbito regional que pressupõe ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores e ideias de âmbito ilha, que são então ideias com impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores, a verba de 1.200.000 euros é repartida da seguinte forma. 240.000 euros estão então afetos a ideias de âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão afetos a ideias de âmbito ilha.
Para além disso, apesar do governo regional ter decidido que os jovens também poderiam e deveriam participar nesta prática de democracia participativa, da verba dos 960 mil euros, 20% está então afeto à área da juventude. Assim sendo, dos 960 mil euros, 192 estão então aqui direcionados para a área temática da juventude. Os restantes 768 mil euros estão então afetos às outras 7 áreas temáticas. Já sabemos então como é que a verba de 1.200.000 euros é repartida tendo em conta os seus âmbitos. Vamos então agora perceber como é que os 960 mil euros são então distribuídos pelas 9 ilhas dos Açores, que é a verba consignada a ideias de âmbito ilha. Foi então criada uma fórmula que reparte estes 960 mil euros em 4 partes iguais, em que a primeira parte é então repartida de igual montante pelas 9 ilhas, a segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada ilha, a terceira varia de acordo com a população residente e, por fim, a última parte varia de acordo com o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Temos aqui então um mapa com a repartição dos 960 mil euros pelas 9 ilhas, mas uma vez que temos aqui presentes os alunos das escolas da ilha de São Miguel, vou apenas apresentar-vos como é que é feita então a repartição da verba para a ilha de São Miguel. Caso no final da sessão depois queiram perceber a verba afeta a qualquer uma das outras 9 ilhas, nós então podemos esclarecer. Relativamente então à verba destinada a São Miguel, estão disponíveis 333 mil euros, em que 66.600 estão afetos à área da juventude. No entanto, as restantes 7 áreas, apesar de terem disponíveis uma verba de 266 mil euros e 400, têm um montante máximo por ideia, ou seja, para que não exista uma discrepância muito grande entre os projetos vencedores nas 9 ilhas dos Açores, foi estipulado que para a ilha de São Miguel e para a ilha terceira existia um montante máximo para as ideias a apresentar pelos cidadãos. Assim sendo, apesar de existirem 266 mil euros e 400 para as 7 áreas temáticas, excepcionando a área da juventude, existe um montante de 159.840 euros, que corresponde ao montante máximo das ideias a apresentar para essas 7 áreas temáticas. Relativamente às fases que compõem o calendário do Orçamento Participativo dos Açores. Neste momento, encontramos-nos na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho com a apresentação desta edição do Orçamento Participativo e que vai até ao dia 30 de setembro. É nesta fase, então, que os cidadãos apresentam as suas ideias através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Relembrar mais uma vez que nesta edição apenas é possível apresentar as ideias através da plataforma. Terminada a fase de apresentação das antepropostas, entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, decorre então a análise técnica das ideias apresentadas na fase anterior. Em que é que consiste a análise técnica? Os colegas das áreas temáticas vão então analisar as vossas ideias e verificar se estas cumprem os requisitos desta edição, que também já vos explicarei mais à frente quais são. Vão então analisar as ideias e perceber se cumprem os requisitos para que sejam colocadas essas ideias à votação. É também importante referir que é ao longo desta fase que pode existir alguma interação entre os colegas das áreas temáticas e os cidadãos proponentes das antepropostas. E é na sequência disso que, na fase da apresentação das ideias, nós vos pedimos alguns dados pessoais, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel, para que, na fase de análise das vossas ideias, caso os colegas das áreas temáticas tenham alguma dúvida, possam interagir então com os cidadãos proponentes a esclarecer estas dúvidas ou obter informações adicionais acerca das vossas ideias. Para além disso,
No caso de existirem ideias semelhantes, os colegas das áreas temáticas também entrarão em contacto convosco a solicitar a vossa concordância para agregação de ideias semelhantes. Terminada a fase da análise técnica, entre os dias 23 e 30 de novembro, são então disponibilizadas as listas das ideias, as listas provisórias das ideias que serão colocadas à votação e das ideias que não cumprirão os requisitos, e existe também aqui um prazo entre os dias 23 e 27 de setembro para que os cidadãos possam reclamar de novembro, peço desculpa, entre 23 e 27 de novembro, para que os cidadãos possam reclamar dessa decisão. Para o fazer, devem então enviar um e-mail para op@azores.gov.pt. Terminada esta fase, são então divulgadas as listas definitivas de ideias a colocar à votação, que agora são denominadas de propostas, e os cidadãos dispõem então de 2 votos para votarem numa ideia de âmbito ilha e numa ideia de âmbito regional, e podem fazê-lo também através de 2 formas, ou através da plataforma ou através de um SMS gratuito. Esta fase decorre entre os dias 1 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. É também ao longo desta fase que os cidadãos proponentes vão ter na sua posse um kit de votação, que são então materiais digitais para que os cidadãos possam divulgar a sua ideia e apelar ao voto da mesma. Terminada a fase de votação, em fevereiro de 2022 será então realizada uma apresentação pública das propostas vencedoras. Quem é que pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Cidadãos nacionais e estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos nacionais podem submeter as suas ideias na plataforma utilizando para autenticação o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital. Os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que os cidadãos podem apresentar as suas ideias. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos apenas podem apresentar ideias à área temática da juventude. E podem fazê-lo aos temas da cidadania ou dos hábitos de vida saudáveis. Estes cidadãos, para apresentarem ideias, precisam também de preencher uma declaração de autorização do detentor do poder paternal. Esta declaração está disponível na nossa plataforma, devem baixá-la, preenchê-la e depois submeter no formulário de apresentação de ideias. Caso os cidadãos por lápis se esqueçam de anexar esta declaração, não é um motivo impeditivo para que a vossa ideia seja considerada, caso cumpra os requisitos. Na fase da análise técnica, os colegas da área temática da juventude entrarão então em contacto convosco a solicitar a declaração. Os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 18 e os 30 anos podem apresentar ideias às 8 áreas temáticas. E, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem apresentar ideias a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas, exceto a área temática da juventude. Como é que então é possível participar nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores? Apenas através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. E relembrar que a fase de apresentação das antepropostas já está a chegar ao fim. Termina então no dia 30 de setembro. E nós dizemos sempre que podem submeter ideias até ao dia 30 de setembro. Tenha que terem atenção porque às 23 horas e 50 minutos e 59 minutos será então assim o último minutinho que tem para o fazer. O que deve constar uma anteproposta? Como disse há pouquinho, solicitamos então alguns dados pessoais do cidadão proponente, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel.
E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, e digo um grupo informal de cidadãos porque não é possível que empresas ou associações submetam ideias aqui ao orçamento participativo, necessitamos então também do nome e e-mail dos restantes colegas que integram a vossa ideia. Para além disso, precisamos que nos indiquem o âmbito e a área temática a que se destina a vossa ideia. No caso de ideias direcionadas à área temática da juventude, precisamos também que nos indiquem se a vossa ideia se direciona ao tema da cidadania ou dos hábitos de vida saudáveis. Precisamos que deem um título à vossa ideia, que nós sugerimos sempre que seja um título apelativo, uma vez que será a imagem de marca da vossa ideia. Para além disso, precisamos também de uma breve descrição da vossa ideia. E quando digo breve, precisam apenas de nos dizer em que é que consiste a vossa ideia e qual é o público-alvo da mesma. Não necessita ser nada muito extenso, nem muito detalhista. Para além disso, uma vez que ideias de âmbito ilha pressupõem que têm impacto apenas numa das 9 ilhas, precisamos então que nos indiquem qual é essa ilha, o concelho ou concelhos e uma localidade, caso queiram, que pode ser uma freguesia ou um local específico dessa ilha. Para além disso, existem dois campos, que são o prazo de execução e o orçamento expectável. No entanto, estes são dois campos que não são de preenchimento obrigatório. São dois campos que ficam à responsabilidade das equipas técnicas, ou seja, na fase da análise técnica, as equipas técnicas vão então averiguar qual será o prazo e o orçamento da vossa ideia. Para além disso, como já referi anteriormente, ideias direcionadas à área da juventude por cidadãos menores de idade precisam também de submeter a declaração e, por fim, precisamos que nos validem qual o escalão etário do proponente. As ideias de âmbito regional, os campos da proposta são exatamente os mesmos. No entanto, uma vez que ideias de âmbito regional pressupõem impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, que depois podem ser 3, 4 ou as 9 ilhas, precisamos então que nos indiquem quais são essas ilhas. Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas, ou seja, os requisitos que vos falava anteriormente que as vossas ideias devem cumprir para que sejam colocadas à votação, estas têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição, nomeadamente têm de estar direcionadas ou à área do ambiente, ou da agricultura, da ciência, da cultura, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas ou do turismo. Não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo Regional já dispõe de instrumentos próprios para esse fim. Não podem contrariar o programa do 13º Governo. Não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição. Não podem ser tecnicamente inexecuíveis, nem podem ser genéricas ou muito abrangentes, ou seja, os colegas das áreas temáticas têm de perceber o que é que vocês querem com a vossa ideia para depois conseguirem adaptá-la à proposta. Para além disso, no caso de ideias de âmbito ilha, não podem ultrapassar os montantes que mencionei no início da apresentação e têm de ter impacto apenas numa das 9 ilhas dos Açores. Por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente a ideias de âmbito regional, os requisitos são exatamente os mesmos, à exceção do montante e do impacto. Relativamente ao montante, as ideias não podem ultrapassar os 240 mil euros e, para além disso, têm de ter impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores de forma equitativa. Relativamente aos encontros participativos, nós iniciamos os encontros no dia 22 de junho. Ao longo do mês de junho e julho, realizamos encontros direcionados às 8 áreas temáticas. Fizemos uma breve interrupção durante o mês de agosto
e retomamos os encontros agora no mês de setembro. Começamos então esta semana os encontros direcionados à área temática da juventude, que irão decorrer durante toda esta semana e o início da próxima. Relativamente às regras de funcionamento desta edição do Orçamento Participativo dos Açores, são estas. No entanto, caso tenham mais algumas questões, podem esclarecê-las no final da edição. Caso surjam dúvidas no futuro, podem colocá-las através do e-mail op@azores.gov.pt ou também podem contatar a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Podem também seguir-nos nas redes sociais, na nossa página do Facebook e do Instagram, ou então acompanhar todas as informações acerca do orçamento participativo na nossa plataforma op.azores.gov.pt. Para terminar a apresentação, vou apenas passar-vos um vídeo explicativo de como é que devem fazer para submeter as vossas ideias através da nossa plataforma. Bem, então, como vos estava a dizer, a nossa plataforma é op.azores.gov.pt. Têm aqui de clicar na barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, escolhem qual o documento que vão utilizar para a autenticação. No caso deste cidadão, ele escolheu o cartão de cidadão e por isso está aqui a indicar-nos o número do seu cartão de cidadão. Os 9 dígitos mais o código de controle, que são aqueles algarismo, letra, letra, algarismo. Depois, validou ali o seu cartão de cidadão e escolheu a área temática. Uma vez que escolheu a área da agricultura, está aqui a declarar que tem mais do que 18 anos. De seguida, precisamos então que nos indiquem os vossos dados pessoais, o nome, o e-mail e o contacto móvel. E uma vez que, como referi anteriormente, as ideias podem ser apresentadas por um grupo informal de cidadãos, é aqui que devem indicar o nome e o e-mail dos coproponentes, ou seja, dos outros cidadãos que compõem a vossa ideia. Dizer-vos só que este campo é possível adicionar apenas 5 coproponentes. No entanto, caso a ideia seja composta por mais do que 5 coproponentes, devem anexar o nome dos restantes mais à frente no campo dos fecheiros. De seguida, têm então de indicar o âmbito de atuação da vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o âmbito regional e, por isso, escolheu mais do que 2 ilhas, neste caso 4. Está agora aqui a preencher o campo do montante e do prazo de execução, que são então estes 2 campos que não são de preenchimento obrigatórios. Podem submeter a ideia sem os preencher. E, por fim, dar aqui então um título e apresentar a descrição da vossa ideia. Aqui podem anexar não só imagens, documentos, como vídeos, e no caso de anexarem uma imagem, essa será a imagem que estará associada à vossa ideia. Caso não o façam, estará associada então a imagem referente à área temática. No final, validam os dados e submetem então a vossa ideia. Como viram, é um processo muito simples e muito rápido. Portanto, esperemos que não seja devido ao formulário que não submetam as vossas ideias, porque, como podem ver, é muito fácil e caso surjam dúvidas no futuro, também podem sempre entrar em contato connosco, que nós ajudamos na submissão das antepropostas. Bem, termino então aqui a minha apresentação. Vou passar agora a palavra à Verónica e ela vai então dizer-vos que ideias é que podem apresentar à área temática da juventude. Olá, Verónica. Boa tarde, Carolina. Alô. Boa tarde a todos e a todas, a todos os alunos aqui que estão hoje conosco nesta tarde de sol, pelo menos aqui em Ponta da Algada. Vamos aqui só parar a nossa apresentação. Pronto, penso que já estamos aqui em condições.
e como a Carolina disse, esta semana e a próxima será mais dedicada aqui à área da juventude e estaremos com alguns jovens das várias escolas da região aqui a apresentar o orçamento participativo, nomeadamente aqui a área temática da juventude. Antes de mais, sou a Verónica, sou técnica da Direção Regional da Juventude e estou aqui esta tarde com a minha colega Mariana, que está na parte chat. Caso algum jovem tenha alguma questão mais concreta, ela estará disponível para vos dar resposta. E então, aqui especificando a área temática da juventude, este ano, este orçamento participativo está delineado com as 8 áreas temáticas, sendo na área temática da juventude temos como temas ou subtemas a área da cidadania e dos hábitos de vida saudável. E aqui, com estas antepropostas, o que pretendemos é fomentar a literacia sobre a cidadania junto dos nossos jovens açorianos, promovendo iniciativas de cidadania, quer sejam através de encontros de jovens ou intergeracionais, ou através de outras atividades que promovam efetivamente aqui o conceito de cidadania e estar e ser e viver em cidadania. A outra sub-área tem a ver com as questões dos hábitos de vida saudável e estes podem ser uma componente mais física, desporto, hábitos de vida alimentares ou até outro tipo de sub-área dentro daquilo que é considerado hábitos de vida saudável. E os jovens podem apresentar aqui propostas a esta área de alguma forma para contribuir para o seu bem-estar e também da comunidade onde está inserida ou mesmo aqui a nível regional. Nós normalmente, a título de exemplo e também para vos dar aqui se calhar algumas dicas e algumas luzes, nós partilhamos aquilo que já foram ideias de colegas vossos, de jovens da região, que acabaram por vencer um orçamento participativo, sendo designado depois como projetos do orçamento participativo. Alguns destes projetos já estão executados, começaram com o orçamento participativo de 2018, alguns estão ainda na sua fase de intervenção ou de execução, e outros aguardam aqui a libertação em termos de questões pandémicas, algumas questões, nomeadamente o que tem a ver mais com a proximidade física dos jovens e das comunidades, estão a aguardar aqui melhores tempos para podermos finalmente executar estes projetos. Nós, no passado, também deixar-vos aqui esta nota, a área temática da juventude tem sido uma área que tem acompanhado o orçamento participativo dos Açores desde o início, desde o primeiro orçamento participativo. E temos tido aqui a política de, mediante aquilo que são as necessidades dos nossos jovens, as sub-áreas temáticas dentro da juventude têm sido, não têm sido estanques, ou seja, nós começamos com a questão mais cultural, em termos de cidadania também, tem-se mantido os hábitos de vida saudável, mas também já tivemos aqui a sub-área tecnológica, mais tecnológica. Com o passar dos anos e considerando que temos aqui introduzido ao longo deste tempo novas áreas temáticas e novos colegas dos departamentos responsáveis têm acompanhado depois este projeto, nesta edição exclusiva nós ficamos com os subtemas ou os temas da cidadania e hábitos de vida saudável. Assim, a título de curiosidade, nós na área mais cultural, direcionado para a questão da música, já tivemos alguns projetos vencedores que entretanto já estão concluídos. Tivemos aqui em Santa Maria colegas vossos, uma colega vossa neste caso, que apresentou aqui uma ideia de apostar em termos de formação na área do jazz, e isto porque historicamente aqui a Ilha de Santa Maria tem muito esta cultura do jazz e da música, e acabaram por identificar
que na comunidade mais juvenil existia aqui uma lacuna formativa. E então o orçamento participativo veio aqui, de alguma forma, dar-nos a oportunidade de receber de pessoas especialistas da área, de músicos de jazz de renome até nacional, que estiveram durante algum tempo em Santa Maria a dar formação a estes jovens. Aconteceu também em São Jorge, outro jovem também apresentou e identificou aqui esta lacuna e realizou-se alguns workshops para o aperfeiçoamento da utilização dos instrumentos musicais e de canto na comunidade juvenil da ilha. Outro projeto que temos também como já concluído e desta forma aqui em São Miguel foi o projeto Fantoche Não És. Este projeto teve a ver aqui com as questões de cidadania, mas numa vertente de prevenção. Ou seja, uma jovem apresentou a ideia de criar aqui, acaba por ser uma peça de teatro, através do teatro de marionetas, para trabalhar com os jovens dos 6, ou com as crianças dos 6 aos 10 anos, através, lá está, do teatro, aqui a prevenção de comportamentos de risco e alertar para alguns fatores de risco existentes nestas idades e que possam vir a ter consequências futuras. Este foi um projeto na área da prevenção e que também já está executado. Na área também mais cultural / turística, se formos a ver pelo ponto de vista de quem visita a ilha, aqui no Corvo tivemos uma jovem que apresentou uma ideia também muito interessante, que teve de alguma forma dar um toque mais moderno através da arte urbana, ter aqui a oportunidade de, através de um mural, ser criado um mural da arte urbana que conta aquela que é a história da própria ilha do Corvo. Este mural já foi criado e neste momento quem visita a ilha do Corvo pode ver este mural que retrata aquela que é a história do Corvo. Na área mais tecnológica, tivemos aqui na Ilha do Pico, no Conselho da Madalena, tivemos um projeto que foi o Keeping Up with the Hi-Fi. Teve a ver aqui com uma lacuna que os jovens identificaram, nomeadamente nas zonas balneares do Conselho. Os jovens sentiam que, até mais na altura de verão, em termos de contacto com muito digital, não tinham aqui tanta disponibilidade através da rede pública para acederem ao mundo digital, não é? E acabaram por também aqui apresentar esta ideia, que acabou por depois ser uma ideia que foi a votação e passou a projeto e também neste momento já está executado. Alguns projetos que neste momento estão suspensos e devido às questões do Covid, em termos pandémicos, nós temos aqui alguns projetos vencedores que, como têm aqui uma componente e acabam por implicam um contato muito próximo entre os participantes, entre quem futuramente irá participar nestas formações, aguardam aqui acaba por ser um ok em termos de salvaguarda de saúde pública para podermos executar. Um deles é o Salvamos Vidas e Tu, quer salvar, foi apresentado por um jovem que tem até formação na área mais clínica, na área da saúde. Este jovem apresenta uma proposta de âmbito regional e basicamente tem como objetivo formar todos os jovens da região que tenham interesse e a população em geral, formar, através daqui de uma formação certificada, as pessoas em suporte básico de vida e desfibrilação automática externa. Tem a ver com o saber utilizar em casos de ter que socorrer alguém, ter que saber aqui os conceitos de utilização das máquinas que salvaguardam de alguma maneira a reanimação de pessoas e também, em termos de suporte básico, o que é que nós, enquanto cidadãos normais, podemos fazer se nos identificarmos com alguém em situação de risco.
Também temos aqui na Ilha de Santa Maria as atividades na praia, tem a ver com dinamizar aqui em tempos de verão a própria Ilha de Santa Maria, através de atividades nas praias, e aqui temos desde jogos na área do vôlei, atividades de bodyboarding, de kayaking, acaba por, de alguma forma, tornar o verão e a tornar as praias marienses atrativas nesta época para os jovens e também comunidade em geral. Só para vos deixar aqui um último exemplo, e que também aconteceu ao longo de todas as edições, muitos jovens acabam por apresentar propostas como a Feel Like Home, que acaba por, de alguma maneira, os jovens identificam em termos de lacuna alguma necessidade do seu espaço escolar, ou seja, não é a escola a apresentar aqui a ideia, mas sim os jovens que fazem parte daquela comunidade escolar, e este projeto em concreto acabou por ser um projeto que tem um objetivo, porque neste momento está em execução, de dotar de móveis e de equipar aqui a sala de convívio dos alunos de forma para tornar este espaço mais atrativo e acolhedor para vocês alunos que acabam por passar a grande parte do vosso tempo em contexto escolar. Pronto, estas são aqui algumas das ideias que inicialmente começaram por ideias e que depois foram transformadas em propostas que acabaram por serem as propostas vencedoras dos orçamentos participativos transados. Temos aqui mais algumas a título de curiosidade e, como podem ver, nós aqui acabamos por ter várias ideias em várias áreas que os jovens acabam por identificar dentro destas questões de cidadania e hábitos de vida saudável, que os jovens acabam por identificar como necessidades suas e da própria comunidade, e têm sido ativos no sentido de apresentarem aqui várias ideias e dentro das ideias em várias áreas concretas, não é? Quer seja na questão alimentar, na questão de formação em termos desportivos, na salvaguardar aqui o bem-estar da comunidade escolar. Acabamos por ter aqui várias ideias apresentadas e que têm tido acolhimento no orçamento participativo. Exatamente. Muito obrigada, Verónica, pela apresentação. Também posso só acrescentar que, caso os alunos depois também tenham curiosidade em saber mais detalhadamente aqui o que a Verónica esteve a falar e mesmo os outros projetos que a Verónica não falou, podem sempre aceder a estes projetos através da nossa plataforma. Daqui a pouquinho, se quiserem também, já vos explico como é que o podem fazer. No entanto, agora acho que chegou a altura de darmos voz aos alunos para que eles nos coloquem alguma dúvida, caso as nossas apresentações o tenham suscitado. Caso não tenham dúvidas relativamente às apresentações, podem também aqui dizer-nos que ideias é que já têm ou que tenham surgido ao longo das nossas apresentações ou que até já se tenham lembrado anteriormente, que nós aqui ajudamos a então saberem como é que as podem submeter aqui na plataforma, ou se são mais direcionadas à área da juventude, ou se são direcionadas a uma outra das 7 áreas temáticas. Mas então o que pedíamos agora era que então os jovens que quisessem falar aqui com a ajuda dos professores, ou se chegassem pertinho da câmara para podermos ouvi-los melhor. Existe aqui uma opção de levantar o braço, levantar a mão, mas julgo que nós conseguimos perceber se os alunos tiverem alguma questão, só como estão aqui duas escolas, só para não fazerem as perguntas em simultâneo, mas julgo que nos conseguimos organizar
só vendo os alunos aqui a aproximar-se da câmara. Não sei se já há alguma questão que queiram colocar. Estamos aqui a ver os alunos a conversar entre si. Como nós referimos, as ideias podem ser apresentadas por um grupo informal de cidadãos. Portanto, podem conversar, podem perceber que problemas é que vocês encontram não só aí na escola, como nas vossas ilhas, no vosso concelho, nomeadamente, ou mesmo até não esquecer as ideias de âmbito regional, se gostavam de realizar algum projeto, alguma ideia, alguma atividade com alunos ou colegas ou amigos de outras ilhas. Também é possível apresentar aqui ideias que não sejam só direcionadas à vossa ilha, ou mesmo algum aluno que esteja habituado a passar férias noutra ilha e tenha encontrado alguma ideia para implementar noutra ilha, também o pode fazer, ou seja, não se precisam restringir aí à vossa ilha de residência. Precisamos agora é de vos ouvir para conseguirmos perceber se vocês já têm ideias, se têm dúvidas, se os professores nos conseguirem ajudar a puxar por eles, seria o ideal, porque as sessões presenciais eram sempre um bocadinho mais fáceis nesta parte. Não sei se há alguém já com alguma dúvida. Eles têm o microfone desligado, mas se algum professor vir que eles estão a colocar questões ou com assuntos pertinentes, puxem-nos aqui, por favor, para o pé do micro e liguem os microfones para nós as ouvirmos. Aqui, a Escola Armando Cortês Rodrigues já estão muito conversadores, portanto, nós acreditamos que eles estão aqui a debater ideias. Têm aí um braço no ar? Se for uma questão, tem que vir aqui pertinho de nós, porque nós não conseguimos ver tanto ao longe. Pronto, acho que já há aqui um corajoso que vem aqui falar connosco. Não. Afinal, arrependeu-se. Eu também posso, entretanto, só abrir aqui o site do Orçamento Participativo. Até ao momento já foram 68 os projetos vencedores das edições anteriores do Orçamento Participativo. E posso-vos aqui também dizer como é que no site vocês conseguem aceder não só aos projetos que a Verónica estava a falar, como também a todos os outros projetos vencedores. Bem, aqui então é o site do Orçamento Participativo. Aqui a barrinha azul que nós vimos no vídeo. E depois, se quiserem consultar os projetos que já foram vencedores nas edições anteriores, que até podem servir como fonte de inspiração, que não há problema nenhum. Podem ver projetos que já tenham sido vencedores não só na vossa ilha, como noutras ilhas, e que até se identifiquem ou que ao lerem esses projetos percebam que até seria interessante implementar também na vossa ilha. Ou seja, acedem aqui então ao separadorzinho dos projetos e podem, nos filtros, aqui veem todos os projetos que já foram vencedores até ao momento. Podem também filtrar por área temática. Eu tinha aqui o filtro na área temática da juventude e aqui acedem então só aos projetos que já foram vencedores na área da juventude. Podem também filtrar pela vossa ilha, caso seja do vosso interesse. E depois é só clicar no projeto que querem ver mais informações e veem aqui todas as informações acerca do projeto. Aqui também, como estão a ver, isto era a descrição, não era nada muito extenso. Como vos disse também na apresentação, precisamos apenas de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia, mas não a precisam de escrever extensivamente. Basta aqui umas unhazinhas só mesmo para percebermos.
Pronto, e é assim que podem também consultar os projetos que já foram vencedores. Mas agora é a altura de me calar para serem vocês a colocarem as vossas questões. Não se inibam de colocar questões ou apresentar ideias, porque era a Verónica na sessão da manhã que dizia que não existem ideias certas nem ideias erradas. Portanto, se vocês encontrarem uma necessidade ou uma ideia que vejam que faz sentido apresentem-na. Depois, caso não se enquadre a 100% numa das áreas temáticas, os colegas das áreas temáticas também vão ajudar-vos aqui, entrarão em contato convosco na fase da análise técnica para tentarem sempre aproveitar o máximo as vossas ideias. O importante é que efetivamente as apresentem, porque se nunca recebermos as vossas ideias, aí é que nunca vamos poder trabalhá-las, nem vão poder sequer chegar a ideias vencedoras e ideias que sejam executadas aqui por parte do Governo Regional. Pronto, parece que há aqui uma aluna a vir. Tenho aqui que ativar o microfone, mas julgo que já apareceu aí uma notificaçãozinha para ativar. Ok, já ouvimos. Boa tarde. A escolha de Nordeste não tem questões de momento e temos que apanhar os autocarros. Ok, a aula termina agora às 4. Sim. Ok, então Fica a agradecemos dica, a vocês. participação dos Fica a dica alunos de vocês presentes e visitarem caso o tenham site. alguma dúvida, depois podem sempre entrar em contato connosco. Por e-mail, exato. Ok? Obrigada pela vossa participação. Estava só aqui a dizer, fica a dica de que aqui a Escola de Secundário do Nordeste já tem um projeto vencedor e executado e estes jovens podem consultar mais detalhes se quiserem depois apresentar alguma ideia também de interesse depois aqui à comunidade escolar. Exatamente. Acho que temos aqui um aluno da escola Armando Corte Real. Podes vir colocar a tua questão? Nós não estamos a vir. Tem que ativar o som. Ok, agora sim. Ok, agora já ouvimos. Tá bom. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Temos um curso, estamos a tirar um curso de técnico de agropecuário. E não só nós, mas todos os estudantes que estão a tirar um curso profissional precisam de fazer várias visitas de estudo, estar no campo, aprender, tirar dúvidas, já preciso sair muitas vezes da área da sala para podermos aprender mais conhecimentos. Mas estou que neste sentido que eu estava aqui de falar era que começamos um curso e que estamos de citar vários recursos, não só a nossa escolha, mas todas as escolas têm sempre um orçamento sempre muito reduzido. E acho que para a nossa escolha não bastaria uma carreira para sair mais bem, para podermos aprender mais e usufruir. E é isso.
Bem, por aquilo que eu percebi, vocês estão a tirar um curso na área da agricultura, certo? Eu só preciso saber o que você... Pronto. E então aqui a vossa ideia consiste, de alguma forma, todos os alunos acabam por ser um bocadinho todos os alunos da região até que estejam a tirar estes anos de curso, têm a necessidade de visitar locais relacionados com a vossa área de formação. E o que está a passar é que, por exemplo, não só nas escolas, como já referi, várias escolas têm sempre um orçamento que só de si e não conseguem pagar. Pronto. A minha sugestão acaba por ser para apresentarem a ideia, porque aqui vocês têm duas, até conseguem apresentar aqui duas ideias. Acabam a ser, pronto, têm aqui até dois objetivos. De alguma maneira, terem a oportunidade de terem um roteiro dentro da vossa área formativa que vos permita viver novas experiências nesta área que vocês estão a tirar o curso e se percebi bem, também tinha o objetivo de adquirir uma viatura para a escola para poderem ter a oportunidade de fazer mais visitas. Aqui sobre a questão da viatura, realmente tem que, depois aqui se calhar eu própria não vos consigo responder em concreto sobre a aquisição de viaturas, se calhar aqui depois podíamos apoiar a colega Filomena, mas em relação àquilo que é o roteiro que vos permita fazer visitas de estudo a espaços ligados à vossa área, eu penso que faz sentido e que vocês devem apresentar a proposta. E aqui dentro da questão de hábitos de vida saudável ligados à vossa área tem enquadramento, também em termos de cidadania podemos enquadrar, tem sempre a ver aqui com aquilo que é a finalidade da vossa ideia, não é? E também, mesmo a outra subárea, a outra área temática, também penso que terá aqui enquadramento. Quer dizer, vocês aqui têm uma ideia que bem trabalhada conseguem apresentar até mais de uma área temática e com várias finalidades. O que é bom, porque uma ideia vocês se calhar conseguem apresentar aqui 3 ou 4 ideias. Sobre a questão da aquisição de viaturas, eu confesso que eu não quero estar a cometer aqui nenhuma gafe, portanto, se calhar podia aqui apoiar a Filomena. É assim. Boa tarde. Relativamente à aquisição de material de transporte para alunos, isto não se enquadra aqui no âmbito do orçamento participativo, ou seja, não tem enquadramento em nenhuma das 7 áreas, portanto, nem na agricultura, nem na inclusão social, nem na ciência, nem na cultura, e também na área temática da juventude, nós temos aqui a cidadania e hábitos de vida saudável, portanto, efetivamente o material de transporte para os alunos não tem enquadramento aqui na edição de 2021 no orçamento participativo. Não sei se em futuras edições estará incluído, neste momento não. Mas não deixa de apresentar a vossa ideia, porque vocês acabam aqui por ter, apesar de terem também o objetivo de acabar pela escola, ter aqui a oportunidade de adquirir uma viatura, tem o outro lado, que é tudo o que vos possa beneficiar na vossa componente formativa. E aí sim, acho que podem apresentar e acabam por até ter aqui a oportunidade de apresentar a mais de uma área temática. Portanto, não deixem de apresentar a vossa ideia. Obrigado. Nada, Só nada. mais uma questão, antes de irmos. Portanto, isso já é o nosso sítio bom, estamos no terceiro ano, a concluir mesmo o curso. E isso foi bom, também, digamos, pronto, uma situação, uma pandemia, mas tivemos grandes dificuldades, não podíamos sair, a escola não tinha financiamento, e são que estamos no campo, a aprender mais a já aprender,
com profissionais que sabem, com técnicos que sabem explicar, para que possamos aproveitar ao máximo. Então, Vocês até podem apresentar com esta. É assim, eu própria já comecei a ter aqui algumas ideias e não vos quero influenciar, porque lá está, isto pode implicar que depois vocês estão a ter esta ideia e sendo depois uma ideia vencedora passa a projeto e futuramente serão colegas vossos. Se vocês tiverem o 4º ano, eu não sei se o vosso curso é de 4 anos, mas tendo o 4º ano, até para o próximo ano podem fruir daquilo que é a vossa ideia, mas até existe muita. Existe aqui. não, há o último ano, mas não, nem graça, não quero que os próximos e os futuros grandes que vão frequentar esta escola sintam aqui que nós já temos e não tenham nada. Exatamente. Portanto, aqui vocês acabam por deixar, se calhar, depois uma boa herança para os vossos colegas de futuro. E até uma ideia na área de. Vocês até podem apresentar com isto, até a criação de um bootcamp regional em que possam estar especialistas desta área, estudantes desta área e possam beneficiar de formação durante algum espaço de tempo, por exemplo. O que eu vos quero dizer com isto é que vocês têm aqui um tema tão sensível que conseguem ter várias ideias com o mesmo tema. E aqui, se calhar, vocês, entre a vossa turma ou partilharem com outras pessoas da comunidade escolar, aqui trabalharem este tema e a possibilidade até de o apresentarem como diversas propostas, tendo sempre aqui como objetivo realmente aqui o enriquecimento daquilo que é a vossa formação. Estamos a ouvir. Queríamos agradecer a vocês todas, foi muito legal. Agora vamos apresentar o nosso projeto. Estamos a aguardar. Nós é que agradecemos a vossa participação e, como dizia a Verónica, não deixem de apresentar as vossas ideias. Se tiverem caso de dúvida, apresentem na mesma, que nós tentamos aproveitar o máximo de ideias. Só se não for possível mesmo de todo, contornar a situação e elaborar a proposta nesse sentido de que cumpra todos os critérios de admissão. Obrigada. Não se esqueçam só do prazo, que só tem até ao dia 30 de setembro para submeter as vossas ideias. Mas como também vocês já as têm tão bem estruturadas na vossa cabeça, julgo que o período de tempo que falta é mais do que suficiente. Agora não estamos a ouvir, eu pelo menos não percebi. Eu acho que eles já entraram aqui num debate. Sim, eu acho que agora estão a uma terceira ideia e a decidir quem é que vai apresentá-la. Já sabem que se tiverem menos de 18 anos, apenas podem apresentar a área da juventude. No entanto, se já existir algum colega com mais de 18 anos, também o podem fazer aqui a área da agricultura ou qualquer uma das outras 7 áreas, mas não esquecer que menores do que 18 só podem apresentar a área da juventude, mas maiores de idade depois têm as outras 7 áreas, portanto é só darem asas à vossa criatividade e meterem em prática aqui as vossas ideias e submetê-las efetivamente, porque nós precisamos que as submetam para depois nós conseguirmos trabalhar sobre elas. Ok, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Mas se não tiverem, é novamente só agradecer a vossa presença, também agradecer a colaboração das professoras e ficamos então aqui a aguardar as vossas ideias.